Oi, gente, eu vim fazer o vídeo de 12 livros para 2024. Antes eu quero me apresentar rapidamente, uma coisa que eu não fiz nos últimos vídeos, sobre a pretensão desse canal, né? Eu criei esse canal mais para compartilhar com pessoas próximas, assim, as minhas impressões de leitura, minhas opiniões sobre alguns livros, mas eu tive uma certa repercussão, assim, que é pequena, mas que pra mim representa bastante coisa, né? 300 pessoas assistiram, alguns comentaram, eu fiquei bem feliz com os comentários, então, embora eu não tenha tanta pretensão assim, vamos ver o desenrolar, o anda da carruagem, pra gente ver se continua, se faz sentido continuar ou não. Mas enfim, apesar de ser poucas pessoas, pra mim representa muito, porque eu tava acostumada mesmo a falar com pessoas mais próximas, assim, ou alguns clubes de literatura que eu participo, então ver esses comentários me deixou bem feliz. Então eu decidi mostrar pra vocês os livros que eu vou ler, a seleção que eu fiz, tá? Primeiro, assim, eu não coloquei teatro, que é uma coisa que eu leio bastante, porque como são peças, é uma coisa mais curta, eu sempre consigo encaixar alguma coisa ou outra ao longo do ano. E também eu quero mais pra frente fazer um vídeo falando sobre como ler teatro, sobre algumas dicas que foram importantes pra mim, que me ajudaram a entrar assim, nesse universo de peças, que é uma coisa que eu vejo pouco aqui no Booktube. Uma outra coisa também, que foram alguns critérios que eu estabeleci pra escolher esses livros, foram o fato de alguns serem pouco comentados, serem pouco lidos, alguns muito conhecidos, mas pouco lidos de fato, então eu não quero ser nenhuma pioneira aqui, o que eu quero mesmo é divulgar, assim, esses grandes autores e autoras que eu acho que merecem ser mais comentados, saírem, de repente, novas edições, que tem um aqui que tá um pouquinho raro de achar, mas é mais ou menos isso. O primeiro que eu coloquei aqui na lista, eu vou primeiro mostrar os livros, eu tô aqui com a minha colinha pra ver a ordem, tá, dos livros, mas vou colocar 2 de não ficção, eu vou ler mais não ficção ao longo do ano, mas eu decidi colocar só esses 2 aqui na lista, que é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, muito bom esse livro. Eu já comecei a ler, eu tô mais ou menos um terço assim da leitura, mas vai ser o livro então de janeiro. O canal Lista de Livros comentou no vídeo, né, que ele acha que se você não quiser ler nenhum livro de história do Brasil, quiser ler apenas um, lê esse daqui, e eu concordo com ele. Esse livro aqui tem uma história muito legal, porque o Darcy, ele estava internado no hospital, e aí, assim, prestes a falecer, ele escapa do hospital, ele foge do hospital para escrever esse livro aqui, que seria a grande obra-prima dele. Ele fala que ele não poderia morrer sem ter escrito isso, então ele foge do hospital e vai escrever, e é um presente que ele deixa mesmo pra gente, porque é muito completo e é uma delícia de ler. Então já comecei a ler. Depois tem o Bell Hooks, o Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade. Ela é freiriana, né, muito inspirada. O Paulo Freire é uma grande referência para Bell Hooks. Eu já li outras coisas dela e gostei, então eu quero colocar isso daqui para debater essa questão de educação, educação antirracista e tantas outras coisas, então coloquei aqui. Depois, o primeiro de literatura, o Tempos Difíceis, do Dickens. De acordo com o Terry Eagleton, nesse livro aqui, Como Ler Literatura, que é uma referência, eu sempre consulto, ele vai falar que, embora tenha uma discussão sobre qual é a obra-prima do Dickens, né, se é Grandes Esperanças, se é David Copperfield, esse daqui ele considera a grande obra-prima do autor, que é um livro muito bom para conhecer a Inglaterra vitoriana, então eu tô bem animada para ler esse daqui, então coloquei. E de acordo com o Terry Eagleton, é a obra síntese do Dickens, né? Depois eu coloquei literatura alemã, eu coloquei o Berlin Alexanderplatz, do Alfred Doblin, eu acho que é assim que fala. E é um autor que eu vejo ser pouco comentado, pouco lido aqui no Booktube, então quero tentar trazer um vídeo para falar a respeito deste livro aqui. E ele é um grande expoente do expressionismo alemão, né, junto com Demian, do Hermann Hesse, são os grandes autores aí que representam esse movimento. E é um livro interessante para compreender a República de Weimar, né, que é aquele período de 1919, né, com a derrota da Revolução de 1919, e aí assume o poder a social-democracia, até a ascensão do nazismo, né? Então esse período que foi um período muito rico na história da Alemanha, né, onde você teve escritores como o Thomas Mann, que estava escrevendo nesse momento, o Hermann Hesse, o próprio Brecht, então é um momento muito efervescente, assim, em termos culturais na Alemanha. Então quero ler esse daqui, que segundo Carpo é um dos grandes nomes da literatura alemã. E também vou colocar mais um alemão, na verdade tem mais 2, que é esse daqui, O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Esse daqui é a grande obra-prima do autor, ele ganhou o Prêmio Nobel por conta desse livro aqui.
E o mote, né, a sinopse me interessa muito, que fala mais ou menos de uma sociedade ali intelectual futurística. Então tem alguns elementos aqui muito representantes da obra do Hess. Então tem pessoas que não gostam muito dos elementos orientais do Hess, tem alguns que não gostam muito dos elementos psicodélicos, né? E aqui, pelo que eu vi, a gente tem um pouco de tudo, assim, a grande síntese do que seria uma literatura do Hermann Hesse, assim, bem representativa. Então tá aqui outro livro que eu quero muito ler. Deixa eu ver só aqui a minha colinha. Depois eu coloquei também As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que é um livro, talvez, junto com Flores de Relva, do Walt Whitman, um dos grandes livros da poesia, né? Talvez o mais importante livro da poesia. E esse daqui é um expoente da modernidade, né? Um livro que vai falar... O primeiro livro vai falar sobre a ideia do flaneur, né? Que está bem conhecido atualmente. Sobre a ideia também do homem urbano, né? Sobre essa angústia e melancolia do homem urbano. E vai se passar na capital da modernidade, né? Segundo David Harvey, Paris, capital da modernidade. Então ele vai mostrar um pouco sobre essas questões. Então tá aqui, quero muito ler As Flores do Mal, do Baudelaire. Depois eu coloquei Em Trânsito, da Anna Sagers, acho que é assim que fala, Anna Sagers ou Sagers, que é um livro muito importante da literatura alemã, um livro pouco conhecido, infelizmente, uma autora pouco conhecida. Eu acho que eu sei porquê, ela era da Alemanha Oriental, né, então ela, enfim, passou aí meio que a ser negligenciada, e eu vejo pouquíssimas pessoas comentando dessa autora. E é um livro que eu quero muito ler, saiu aqui pela Paz e Terra, né, numa coleção, acho que é dos anos 80 ou 70, não me lembro, mas era de uma coleção chamada Mulheres na Literatura, né, então é um nome importante aí, que eu acho importante ser resgatado e ser lido, então tô bem animada. Ah, e uma coisa, essa escritora, ela era uma grande amiga do Jorge Amado, tem até livro de correspondência dela, então é uma pena que seja pouco lida, então decidi trazer. Depois eu coloquei também A Náusea, do Sartre, que é um autor muito conhecido, mas na minha opinião pouco lido, né? Eu aqui com essa eterna angústia de autores que mereciam ser mais lidos e conhecidos. Mas esse livro aqui, ele vai inaugurar, digamos assim, a ideia da melancolia na literatura, que é uma coisa que a gente vê muito, né, nos livros depois disso, mas a gente não sabe de onde que veio, né, quem foi, digamos assim, que inaugurou isso. Então aqui, através de diários, pelo que eu vi, ele vai mostrando então um pouco esse mal-estar, essa coisa do homem moderno e a sua náusea e as suas angústias, né? Então é um livro que ele vai inaugurar o existencialismo na literatura, né? Tem outros importantes como Camus, como a própria Simone de Beauvoir, mas ele vai inaugurar esse movimento, né? Então, dessas questões existenciais, do existencialismo na ficção, então eu tô bem animada pra conhecer. Depois eu coloquei esse daqui, Anitta, uma biografia romanceada do Flávio Aguiar, que ele foi ganhador do Jabuti nos anos 2000, e é pouco conhecido, né, é a história da Anitta Garibaldi, uma importante figura da história brasileira, talvez mais conhecida no sul do que no resto do país, e ela que foi companheira daquele que depois voltou para a Itália e fez a unificação da Itália, né? Mas ajudou na unificação. E aí eu queria trazer então esse livro para ler sobre isso, pra gente conhecer um pouco mais essa figura tão importante. E falam muito bem desse livro, falam que é muito bem escrito, que saiu pela editora Boitempo, então tô bem animada. Depois eu coloquei Ratos e Homens, do Steinbeck. Eu tô muito feliz que o Steinbeck tá sendo mais lido. Talvez há uns 2, 3 anos atrás eu fosse comentar que ele é pouco lido, né? Mas com as novas edições aí dos livros ele acabou sendo resgatado aí novamente. Eu fico muito feliz. E As Vinhas da Ira, A Leste do Éden e Ratos e Homens constituem aí o tripé das grandes obras deste autor aqui, né? Estadunidense. Então eu quero muito ler esse livro que falam que apesar de pequeno é uma grande obra-prima, então eu tô muito animada para ler. Eu sei que a Nina, do canal Que a Nina Lê, gosta bastante, então eu vou encaixar aqui esse daqui. Um outro é O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, que também eu vejo pouco. Esse autor aqui, ele é cubano, é um autor importante, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura,
e ele vai talvez inaugurar o que ficou conhecido como realismo mágico, né? Que a gente sempre remete aí ao Gabo e a tantos outros. Mas esse daqui me parece que foi o pioneiro, né? E é um livro muito importante, é um livro, repito, ganhador do Nobel. E eu acho que eu só vi talvez a Jéssica Matos, que é um canal que foca bastante em literatura latino-americana, comentando deste livro, se eu não me engano. Mas eu quero trazer ele pra cá, pra ser mais conhecido, porque sai pela Martins Fontes e pela crítica literária ele é muito aclamado, assim, como um dos livros mais importantes da literatura latino-americana, junto com Pedro Páramo, né? Então, trouxe ele aqui. Depois, um brasileiro é o Lima Barreto, Clara dos Anjos. Já li outras coisas do Lima, O Triste Fim de Policarpo, o Recordações do Escrivão Isaías. E é um autor que eu acho que é legal que ele seja lido, né? Até nesse momento que a gente está vivendo da sociedade brasileira, onde essa questão dos debates sobre a questão racial tá tão latente, né? Então, o Lima Barreto, eu acho que ele traz essa contribuição gigantesca pra gente debater esse assunto. Eu sei pouco da história, só sei que é protagonizada por uma mulher negra, que eu não sei se ela vai pro Rio de Janeiro, se tem essa questão de sair de cidades e viver novas coisas, novas experiências, mas eu tô bem animada para ler este daqui. Então, gente, é mais ou menos isso que eu vim... Deixa eu mostrar todos aqui. É mais ou menos isso daqui que eu separei pra ler no ano. Claro que eu vou ler mais coisas, sobretudo mais não ficção, mas aí eu vou mostrando aos pouquinhos, vou atualizando aqui vocês aos pouquinhos. Espero que esse vídeo tenha sido legal, espero que vocês peguem indicações, que a gente leia junto, que você possa comentar aqui sobre aqueles que te chamam a atenção. Espero que eu tenha conseguido fazer com que você queira ler muitos desses daqui, sobretudo esses menos conhecidos, né, como a Náusea, o Em Trânsito também. Enfim, vamos ler e compartilhar as impressões. É isso, gente. Obrigada, até o próximo.